Olá! Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que a gente já vem falando muito sobre como criar abelha, como ser um empreendedor, mas hoje a gente vai tocar num tópico importante para dar sequência nessa caminhada, que é a comunicação de apiário. Aí, ó, chegando mais um. Opa! Esse ao vivo é uma benção. Não, e hoje tá só nos vídeos só de abelha chegando. Seu Leonardo lá de Minas, a abelha chegando lá pra ele também. Tá na época, tá na época. Então, falar sobre comunicação de apiário. Professor, o que vem a ser uma comunicação de apiário? Isso aí, Jande. Boa tarde, Jande. Boa tarde, Thiago Oliveira. Boa tarde. Eu acho que é um bicho de sete cabeças, hein, que alegria estar aqui com vocês aqui, a gente mandando brasa aí. Hoje num tema muito importante. Eu acho que é um bicho de sete cabeças que eu pico, eu tenho medo desse trem de comunicar apiário. Não, tudo que envolve, né, de você gerar uma ação, né, da pessoa ter que procurar o Estado para realizar algum tipo de registro, ele fica travado, né? Porque ele sempre acha que aquilo vai ser difícil, vai ser complicado. Burocracia. E na realidade é um ato que vai resolver a vida do apicultor em um monte de coisa, não é, gente? Existe a burocracia necessária, mas... Exatamente. O que é a comunicação de apiário? Ele é nada mais, nada menos, tem tão bobo, Thiago, que é simplesmente a comunicação sua, a sua condição como apicultor, como produtor rural, criando abelhas, produzindo mel, e você dizendo que você tem um apiário. Apenas vai falando, eu crio abelha, viu? Anota aí, por gentileza, aí no meu cadastro aí que eu crio abelha. Só isso. Então fazer um cadastro, então. Fazer um cadastro. Você vai fazer o seu cadastro como apicultor. Aonde? Eu sou um produtor rural apicultor. Antes de aonde é quem deve fazer essa comunicação? Bom, no caso do apicultor é todo mundo que cria abelha e todo mundo que cria abelha sem ferrão. Então é o apicultor e o meliponicultor. Ele mexeu com a abelha, ele tem que fazer o cadastro dele. Todo mundo, importante demais. Todo mundo que cria animais no agro tem que todo fazer. Todo mundo que cria animais. O apicultor ele vai criar porque cria abelha. O meliponicultor porque cria abelha sem ferrão. Então, o piscicultor porque cria peixe. O bovinocultor de gado de corte porque tem o gado de corte. O de leite é a mesma coisa. Porco, rã. Tudo quanto é produtor de origem animal e vegetal ele tem que comunicar. Até o cara que planta soja ele tem que comunicar. Ele é sojicultor. Então quem já tem uma atividade pecuária já sabe qual é o caminho dessa comunicação ao Estado, né? Sim, e precisa fazer a comunicação. E qual o órgão que faz, professor? O órgão que faz é a Defesa Agropecuária de cada estado. Então é um trabalho estadual. Estadual, mas essa Defesa Agropecuária ela é ligada a quem dentro do Estado? Ela é ligada à Secretaria de Agricultura de cada estado. E no caso do Distrito Federal, a Secretaria Distrital de Agricultura. Sim. Então, as secretarias estaduais de apicultura mais a Secretaria Distrital do DF. Cada órgão do Estado, ele organiza toda a defesa agropecuária dos produtos de origem animal e vegetal daquele estado. Então, o apicultor que está ouvindo a gente aqui vai aprender tudo nesse podcast, do que é a comunicação, vai saber como que vai fazer, para que serve, a importância dele. Vai ser muito importante. Você que está querendo aí começar a colocar teu primeiro apiário, né, Thiago? Mas eu vou começar meu primeiro apiário. Tem que fazer. Tem que fazer. Bacaninha, tem problema nenhum isso, gente. Não tem burocracia, não tem encheção de saco. Não é pra te punir, não é pra aplicar multa, não é pra fazer nada disso. Você vai descobrir pra que é, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Vamos falar isso aqui. Professor, existe então esse mecanismo que é a comunicação dos apiários para o órgão competente. É isso. E existe uma estimativa, um censo de quantos apicultores tem já cadastrado? Jande, essa pergunta sua é boa demais, porque o Brasil ele tem esse número muito defasado. É uma coisa muito nebulosa, né? Muito nebulosa. Por quê? Porque como apicultor, ele nunca teve o hábito de comunicar. E ele nunca foi orientado, ele nunca teve conhecimento, informação da importância dele comunicar a condição dele de produtor. Então o Estado brasileiro ele não sabe quantos são os apicultores. E não é só o Estado brasileiro, não. Os próprios órgãos de orientação apícola, né, as confederações estaduais, as federações, as associações, eles não sabem quantos apicultores nós temos no Brasil. A associação sabe quantos apicultores tem na associação dela, mas ela não sabe quantos apicultores que existem no estado que ela se faz presente. Inclusive toda a contagem de censo é estimativa no Brasil. Tudo é estimativo. Você pega aqui o estado de Goiás, a gente sabe, pelo conhecimento, pelo contato do estado,
que o estado de Goiás ele tem, por exemplo, em torno de 6 a 8 mil apicultores hoje. Não é um número exato. A gente sabe que tem esse número. Quantos que tem comunicados na defesa agropecuária do estado de Goiás, que é a agrodefesa? Não chega a 100. Não chega a 100. Em São Paulo, é pouco mais de 700, professor. Pensa, São Tem Paulo, lógica o isso. estado mais populoso do país, que a gente sabe, pelo conhecimento que a gente tem ali de associações cooperativas, é um estado que tem pelo menos 15 mil apicultores, 15 a 20 mil apicultores, e não chega a 1.000 o número de apicultores que tem o cadastro dele como apicultor. A escola de apicultura tem mais aluno lá do que A escola de apicultura tem mais aluno, ou seja, nós temos hoje 10 mil alunos dentro da escola de apicultura. Nós temos mais alunos, talvez, hoje na escola de apicultura cadastrados do que o próprio número de apicultores registrados nas defesas agropecuárias dos estados. Caramba, hein? Então, olha que coisa apavorante isso. O último censo, professor, que fez levantamento de quantidade de apicultores no Brasil, ele é de 2017, né? 2017, antes da pandemia. Antes da pandemia. Foi o último número levantado, que foi feito pelo IBGE. Ele é um número feito por estimativa. Ele não é um número feito por pesquisa individual de cada produtor rural. Então é um número levantado por estimativa. E nesse censo fala que o número de apicultores é 101 mil apicultores no Brasil. Tá correto isso, professor? Esse número, ele tá incorreto porque, principalmente depois da pandemia, o número de apicultores que passaram a criar abelhas é muito grande. É só a gente imaginar o número de apicultores, por exemplo, da própria escola de apicultura. Isso. Pois é. Nós tivemos aí nos últimos, de 2018 para cá, só dentro da escola de apicultura, 10 mil apicultores. E os apicultores que adentraram a apicultura através, por exemplo, do canal Cia da Abelha no YouTube, que criam abelha hoje, Sim. que não são apicultores profissionais, são apicultores pequenininhos, mas que criam abelha também. São apicultores. Hoje nós temos aí mais de 150 mil pessoas acompanhando o canal da Cia da Abelha. Quantos que já eram apicultores antes do canal? Quantos que já eram apicultores no período desse censo? Eu arrisco dizer para você que não era um número que não chega nem a 5% total de inscritos do canal. Então, só o canal da Cia da Abelha hoje, ele colocou um número aí de mais de 50, 60 mil novos criadores de abelha no mercado brasileiro. No mercado brasileiro. Eita, Lelê. O povo liga na hora do... Mas gente, é assim, faz parte. agora ele não vai atender, viu? Não, gente, vou atender agora não. Agora tem jeito não. Então, professor, a gente fala que tem um apicultor pequeno, que geralmente ele nem foi computado no censo, mas ele não deixa de ser apicultor, porque ele tem a obrigação de comunicar também, né? Se ele tiver uma caixa, Thiago, eu tenho uma caixa de abelha, comunica. Você não vai pagar nada por conta disso. Você vai ter o teu produto legalizado, você vai ter o teu produto em condições ali de ser atendido pelo Estado, das suas abelhas serem protegidas ao nível sanitário, não é, Thiago? E o pessoal tem muita dúvida, o que é esse órgão de defesa agropecuário, o que é esse órgão de defesa? E eu fiz uma busca hoje, professor, lá na Agrodefesa, que é o nosso órgão aqui de Goiás, do estado de Goiás, e lá eles definem da seguinte forma, olha, a Agrodefesa, né, o órgão de defesa agropecuário, ele é um órgão de defesa da sanidade animal e vegetal dos estados. Olha bem. Então, assim, a ideia desse órgão é zelar pela saúde e a vida e o bem-estar dos animais e das plantas. Exatamente. Então, ele objetiva a oferta de alimento seguro e o desenvolvimento do agronegócio. Olha bem. Então, ele não quer fiscalizar, não. Ele quer cuidar do desenvolvimento do agronegócio, né? De maneira organizada, de maneira ali sistemática, de maneira a você produzir produtos ali com qualidade, de maneira sem segura. Nenhum problema de doença, de patologia, de contaminação. Uhum. E a defesa agropecuária que faz isso. Quem é a pessoa que trabalha na defesa agropecuária, que na área de alimento cuida disso? É o médico veterinário. É o médico veterinário que está dentro dos órgãos de defesa agropecuária e que estabelece todo esse controle junto ao produtor rural. Então a ideia também é desmistificar esse pensamento que o apicultor tem de que o Estado quer morder, o Estado quer bater, o Estado quer burocratizar. Não. Não. O Estado tem essa ideia também de defender, ele quer cuidar também das abelhas, quer cuidar da... Até porque para cuidar ele precisa saber o que é que tem cadastrado, né? E o apicultor ele tem que perder esse medo de aparecer. De sair, há necessidade de sair da informalidade. Exatamente. E por que o apicultor tem tanto medo, professor? O medo do apicultor é o seguinte, o medo do apicultor, ai meu Deus do céu, mas eu vou informar o meu apiário, eu vou informar onde é que está meu apiário, eu vou dizer onde é que está o ponto de latitude e longitude dele, vai que tem lá um funcionário público lá mal intencionado que pega a base de dados e entrega para o ladrão, aí o ladrão vai lá roubar meu apiário.
é algo totalmente inusitado, isso não existe. Essa informação não é pública, não é? Essa informação não é pública, ela fica fechada dentro do órgão e ninguém tem acesso a isso. Ninguém consegue pegar esse dado está fechado lá dentro. E eu vejo que tem até um outro medo também, assim, às vezes a população comum, eles vão saber de mim, vou ter que pagar algum imposto. Porque assim, o brasileiro, tudo que é comunicado, assim, o que é que eu vou ter que pagar por isso? Não, e o pagar imposto não é problema nenhum você pagar imposto. Você vai estar colocando o teu produto entrando como um produto primário, um produto que ele chegou legal. Exatamente. Ele não é um produto feito em contrabando, ele não é um produto feito em um apiário clandestino, ele não é um produto feito por você que não teve o seu cadastro de apicultor. Você como um apicultor clandestino também. O apicultor que não tem cadastro, ele não existe. O que o apicultor tem que enfiar na cabeça dele é que o ato dele não ter cadastro, ele não existe. Ele existe porque ele tem identidade CPF. Ele existe, ele nasceu. Como pessoa, mas como apicultor. Mas como pessoa física. Como apicultor. E como produtor rural, como apicultor. Como apicultor. Aí você tem que ter sua comunicação. Eu sou apicultor. Eu sou apicultor, mas como é que você prova isso? Eu sou produtor rural, olha o meu cadastro aqui de produtor rural, eu sou apicultor. Então, assim, não basta você estar na escola de apicultura, imprimir bonitinho o seu certificado lá, eu sou apicultor agora, e não ter o cadastro. Inclusive, na escola de apicultura, é coisa que a gente bate mesmo, tem que comunicar. Tem o seu apiário é comunicado? Não é. Então, por que não comunicou ainda? Tem que comunicar. Se a gente coloca realmente como obrigação do apicultor que vem para a escola de apicultura, é ele fazer a comunicação. Mas não é simplesmente a gente dizer, vai lá e comunica. Não, a gente mostra como é que ele vai comunicar. Qual a documentação que ele vai levar. Vamos falar sobre isso aqui também, professor. Vamos ensinar o pessoal aqui hoje também. A turma tem que saber isso. E a gente vê, professor, que pela quantidade de apicultores no Brasil, é possível, professor, estimar quantos eles têm o apiário já comunicado? Rapaz, até falando em termos de número, né? Que o IBGE levantou ali 101 mil apicultores. Né? O SEBRAE, que é o órgão que fez uma pesquisa bem mais fidedigna do número de apicultores, por conta do projeto APS, que aconteceu no Brasil entre 2002 e 2008, foram 6 anos de projeto. Eles constituíram ali agências de desenvolvimento rural na área de apicultura em todo o Brasil. Foi o órgão que realmente fez crescer a apicultura em termos de número de comércio no Brasil. Foi o projeto APS do SEBRAE, isso ninguém pode tirar o mérito do SEBRAE. Sim. Então é o órgão que realmente ali fez uma pesquisa quantitativa de dados de 2008. Olha bem, ainda mais antigo que esse último do IBGE. Ali em 2008 eles já apontavam um número de 350 mil apicultores. Então olha a distorção. O SEBRAE levanta um número de 350 mil, baseado em pesquisa que eles fizeram muito mais fidedigna do que a do IBGE. E o IBGE, 9 anos depois, solta uma pesquisa dizendo que tem menos de 1/3 desse número. Então, existe uma falta de comunicação, mas isso é falha, então, do Estado brasileiro? Não. Isso é falha do apicultor que não dá as caras. Como que a gente vai saber o número de apicultores de fato que tem no Brasil, se a gente não sabe quem eles são, se a gente não sabe onde eles estão, se a gente não sabe se ele existe? Exatamente. Então, para o Estado brasileiro, a apicultura não existe, porque não há apicultores. Nós tivemos aí recentemente a criação do selo arte para produtos de origem animal. Tudo quanto é apicultor do Brasil cobrando, porque o selo arte não existe ainda no meu estado, porque o secretário de Agricultura não criou o selo arte no nosso estado, porque ninguém montou o selo arte no estado. Para quem? Se o apicultor não existe. Verdade. O Estado brasileiro, ele só toma as políticas públicas, ele só torna as políticas públicas existentes se o apicultor aparecer. Tem que provocar o Estado? Tem que provocar o Estado. Mas é uma provocação. Porque o Estado quer fazer. É o termo jurídico. É o termo jurídico. O Estado ele quer fazer. O Estado tem dinheiro para isso. O programa está pronto. A lei está pronta. É verdade. Agora, vai fazer para quem? Vou dar um exemplo aqui de Goiás. Nós temos aqui mais de 6 mil apicultores. Não tem 100 cadastrados na agrodefesa. Nossa. Por que a agrodefesa vai montar um sistema de selo arte para menos de 100 apicultores? Eu vou contar um segredo. Porque não existe mais de 100. O Serra Goiás não está
Não tá ainda. Olha bem. Mas nós estamos na mentoria, professor. Na mentoria a gente vai fazer tudo direitinho. Mas vocês lá já tem uma comunicação de produtores rurais como pecuaristas. Sim, já tem. Olha puxão de orelha. Então é tão fácil, porque já está feito. Inclusive, professor... A comunicação de vocês com produtores rurais já está pronta. É só chegar lá, fulano, tá aí eu como pecuarista. Coloca mais uma função aí, pecuarista, vírgula, apicultor. Pronto. Só isso. Esse ponto eu ia colocar, professor. Por que é tão bem divulgado na pecuária, todo o rebanho agropecuário no Brasil, quase todo, talvez todo o rebanho seja de comunicado, e na apicultura é tão desleixada, tão esquecida? Porque o gado tem problema de doença. Ah, é verdade. E a abelha não tem. Então é o controle sanitário de verdade. Controle sanitário, aftosa, doença da vaca louca, outras... Já se criou a cultura, né? Todo pecuarista econômico. Se você não tiver o registro lá, você também não vende, né? Você imagina que quando surgiu aquele caso de aftosa, lá no Mato Grosso, tem uns 8 anos, um caso isolado de aftosa lá no Mato Grosso. O caso foi identificado numa fazenda isolada lá do Mato Grosso. O cara tava lá, Pantanal adentro. Eles diagnosticaram a aftosa às 8 da manhã. Quando foi às 9 horas da noite, todo o mercado de carne do mundo já sabia desse caso de aftosa no Mato Grosso. Olha bem, em menos de 24 horas. Que organização é essa, hein? Então o que é isso? Isso aí é o mercado. Isso é uma então um caso desse. Naquele momento, a Defesa Agropecuária pegou e fez o quê? Fez uma quarentena, naquele raio onde teve o caso, quarentena de 40 quilômetros mesmo, e isolou todo o rebanho no raio de 40. E comunicou ao resto do mundo que a medida sanitária foi adotada para isolar aquele foco. Quando foi isolado aquele foco, o resto do rebanho brasileiro ficou o quê? Ficou resguardado de problema sanitário. Então não houve um embargo internacional ao mercado da carne. Olha a importância de uma defesa agropecuária, de você ter um acompanhamento desse. E o Estado agiu bem, agiu na hora. Agiu na hora, rápido. Em proteção de todo o Brasil, né? Você imagina, nós estamos falando aí, depois da soja, é o produto que representa mais de 50% do PIB agropecuário brasileiro, a pecuária de corte. É a carne. Nossa. Então, se você não tem o controle sanitário disso, você não tem a medida protetiva sanitária adequada, o que acontece com o mercado? Eles declaram um embargo sanitário à carne brasileira, o Brasil fica proibido de exportar a carne para o resto do mundo. Quebra o Brasil. Quebra o Brasil. Quantos milhões de empregos vão deixar de ser gerados por conta de um negócio desse? Então é muito importante a comunicação por parte do apicultor. Então, E o mesmo se aplica à apicultura, viu, Thiagão? A gente está aí com o problema aí do Aetna tunida, em São Paulo. Sim. Que chegou através do Porto de Santos, aquele besouro da colmeia. Sim. Que não é um problema na colmeia. Na colmeia ele não traz problema nenhum. Uma colmeia forte, que é o que a gente fala na escola de apicultura, uma colmeia bem nutrida, uma colmeia alimentada, não tem doença. O besouro ele não consegue nidificar na colmeia. Ele está presente na colmeia, mas ele não consegue reproduzir na colmeia. Isso. Quando ele bota ovos, a abelha faxineira, ela coloca em atividade o comportamento higiênico dela e limpa a colmeia. Então o besouro não consegue multiplicar. Só que o besouro ele está presente na colmeia, e aí os apicultores levam as abelhas em apicultura migratória. E aí carrega besouro para outras regiões do país. Então o problema na colmeia? Não. O problema é a indústria da fruticultura. Porque o Aetna tunida, ele na colmeia ele não procria. Mas ele consegue procriar nas frutas. Ele vai transmitir o... E aí você tem ali a presença ali da larva do Aetna tunida, que um único besouro bota milhares de ovos, muito mais do que a rainha. Muito mais. Uma abelha rainha. Se a abelha africanizada bota 7.000, um besouro de Aetna tunida bota 30.000 ovos por dia. Nossa. E isso em fruta. Nossa. Pensa. Aí você pega um besouro desse multiplicando por toda a indústria de fruticultura do mundo. Então hoje você tem um controle muito forte por parte da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, onde hoje o apicultor que não efetua a comunicação dele, a condição dele como apicultor, aí ele é punido por não comunicar. É o primeiro estado que colocou lei, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo votou, e hoje a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo ela pode punir o apicultor com multa por ele não fazer a comunicação dele da condição de apicultor. Ele começa a dar prejuízo para toda a cadeia do agronegócio. Para toda a cadeia, né? Não é só do mel, é toda a cadeia do agronegócio.
Aí você imagina, a chegando na importância indústria, da abelha, né? não é? Tudo soma. A importância da organização. Então, para a apicultura, o besouro não traz problema nenhum. Se o apicultor cuida da abelha direitinho, tá tudo tranquilo. Mas e a indústria da fruticultura? O resto, né? Não pode olhar só pro próprio umbigo, né? A gente tem que olhar então você não pode olhar só o seu umbigo, você tem que pensar em outra indústria também. Então tá tudo interligado. E a defesa agropecuária, ela tem esse papel. Então, é porque um depende do outro, na verdade. Se a fruticultura tiver problema, a abelha não vai ter flor para visitar e aí diminui a produção de mel. Assim, então o estado de São Paulo é o primeiro estado que colocou lei punindo. O apicultor hoje em São Paulo, eu fiz um curso de apicultura. Ele, para receber a carteirinha dele de apicultor, ele tem que ter a comunicação dele dentro da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, que é o CISP. Lá é obrigado. Então, galera de São Paulo, atenção, daqui a pouco o professor vai falar sobre como fazer a comunicação. E o número em São Paulo ainda é pequeno, hein? Pois é. Lá é obrigado e o número ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Então o apicultor ainda tá com essa resistência. Então, o apicultor isso é ruim demais para a apicultura, né, Thiago? O apicultor tem medo, né? Ele tem... É o quê? Medo de chegar no órgão e falar assim, olha, eu preciso registrar e vir aquele... Na realidade, é porque o termo, e a gente não saber entender o que está pedindo. O termo é exatamente esse, não é registro. Você vai registrar a sua condição de apicultor. É um cadastro, né? Verdade. Você vai registrar a sua condição de apicultor. Não é um registro, o que você vai fazer é a comunicação do apiário. E a sua condição de apicultor, o seu cadastro de apicultor. Entendi. Eu sou produtor rural. Então vai ser gerada a sua carteira de produtor rural, função apicultor. Todo mundo que já tem fazenda já tem isso. Esses conceitos vão travando a gente, né? Esse negócio de é burocrático, vai me exigir muita coisa. Não vai exigir nada. Eu acho que aí entra também um pouco de preguiça, né? Eu acho que isso aí não é preguiça, não. Eu acho que isso aí é ignorância mesmo. Comodismo, aquele negócio assim. Comodismo mesmo. Estou vendendo aqui do meu jeitinho, vou precisar. Eu produzo meu melzinho aqui, eu produzo aqui meus 50, 100 quilinhos. Não devo nada. Coloco aqui dentro da garrafa de pinga, com sabugo de milho, tá bom? Deu pra pagar ali, arrumar a cerca da propriedade. Não vai comunicar porcaria nenhuma, não. O cara tá olhando só pro umbigo dele. Vamos ser empreendedor, gente. Vamos cadastrar. Não, tem que cadastrar. Mas vocês vão entender a importância. Nós ainda vamos falar dessa importância aqui do cadastro, né, Thiago? Então vamos falar, professor. A importância dele, né? Qual que é a vantagem que o apicultor tem de fazer essa comunicação? Bom, primeiro, se você passou ali de 50 a 100 colmeias, você já não está produzindo mixaria de mel. É verdade. Com 30 colmeias você não está. Ainda mais falando da escola de apicultura. Com 30 colmeias você já não está. 30 colmeias você faz 2 toneladas de mel por ano. Você faz 2 toneladas de mel por ano. Uma família não come 2.000 quilos de mel, então você vai partir para venda. Já é um negócio, né? Já é um negócio. Agora, quem tem 50, 100 colmeias, que já vai produzir 3 toneladas, 6 toneladas, às vezes ele vai fazer a venda dele para um entreposto que vai pagar um preço razoável de negociação. E o entreposto precisa comprar o mel daquele produtor. Como que o produtor ele vai fazer a emissão da nota fiscal dele de produtor rural para poder vender o mel para o entreposto encaminhar o produto para exportação, se ele não tem o cadastro dele como apicultor? Professor, se ele não tem o apiário dele comunicado. Então o Ministério da Agricultura, ele exige o cadastro para o apicultor que fornece mel para o entreposto para exportação. Porque senão de onde que vai vir o mel? Será que o mel veio do fundo do quintal? Será que foi feito no tacho lá no fundo do quintal? Ou veio de um apiário que existe? Essa rastreabilidade é importante no processo. Mas tem outras também. Assegurar a origem do produto. É o que a gente falou. O produto veio de onde? Opa, deu uma pausinha aí a câmera, já voltou. O produto veio de onde? O produto ele veio do apiário. Ele não veio do fundo do quintal. Então você tem que ter rastreabilidade. Qual que é o ponto de latitude e longitude dele? Será que o apiário ele estava ali num ponto ali que tinha algum ponto de contaminação que poderia gerar para o mel? Que poderia trazer algum problema para o mel? Então isso aí na hora de você fazer o seu cadastro, você vai fazer o seu mapeamento satélite, que na escola de apicultura os nossos alunos aprendem a fazer e todos fazem, todos têm mapeamento. Talvez seja o documento mais complexo do apicultura é o mapeamento. É verdade. E na escola de apicultura ele aprende fácil, faz tranquilo. Até a turma dos cursos gratuitos que recebe o e-book. Qualquer pessoa que está assistindo os vídeos da CW, ele aprende a fazer. Um negócio que todo mundo faz. Você chegou para o seu mapeamento, você tem a origem do produto, a rastreabilidade do produto. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Permite mapear a ocorrência de doenças nas colmeias. Ou seja, um controle para você ter um aumento de produtividade de fato a partir
da prevenção de ocorrência de doença. Nós falamos isso. Ah, professor, mas você falou que não tem doença no Brasil? Não, doença, graças a Deus, a Apis africanizada ela é muito resistente à doença, mas não é imune. Toda hora aparece um foco isolado de uma cria pútrida europeia, um foco isolado de uma Varroa destructor, de uma Varroa jacobsoni, um foco isolado de um besouro do Aetna tunida. Então, você tem que ter esse controle. Havendo esse cadastro, saber onde estão, facilita, né? Facilita. As ações. E hoje você tem, por parte de muitas defesas agropecuárias, o médico veterinário ele já tem conhecimento de apicultura. Ele não é mais aquele médico veterinário ignorante em apicultura, analfabeto em abelha. Não, ele estuda. Muitos cursos hoje de medicina veterinária, Jande, ele já tem ali a disciplina de apicultura como obrigatória todos os semestres. Está na grade, né? Está na grade. E ele tem que saber mesmo, porque ele tem que saber orientar o apicultor. Aparece ali um foco ali de varroa, o que ele vai fazer? Qual que é a orientação que vai dar? A orientação tem que partir do médico veterinário. Um foco de cria pútrida europeia. Nós tivemos até hoje no Brasil um único foco de cria pútrida americana. Um único foco. Foi em 2008. Cria pútrida americana não tem cura. Não tem cura. É a AIDS da abelha. Elimina. É o HIV da abelha. Você decreta também a quarentena. 40 quilômetros, todas as colmeias ali ficam isoladas, sob controle também. E aquele apiário que teve o foco, ele tem que ser 100% dele levado à indústria siderúrgica e carbonizado. Incinerado. Nossa. Incinerado. A cria pútrida americana não tem cura. É gravíssimo. Equipamentos em aço inoxidável, eventualmente que o apicultor tenha, tem que ser incinerado. Roupa, macacão, fumigador, tem que ser tudo incinerado. Caramba. Por quê? Porque a bactéria sobrevive em condições extremas de calor, de umidade, de secura, de alimento ou de ausência de alimento. Ela sobrevive por anos. Muito resistente, então. Em condições ali totalmente adversas de sobrevivência, a bactéria da cria pútrida americana sobrevive. Então, se você não tem o controle disso, isso é sério. Felizmente, o Brasil não tem problema de cria pútrida americana. Não tem. A nossa Apis africanizada ela é muito resistente, mas não é imune. Então, o apicultor tem que ter o controle de alimentação, de nutrição. Manejo correto. Todo o manejo de alimentação. Ah, mas então vamos aplicar o remédio? Não precisa aplicar remédio. A africanizada é só da comida. Diferente da Argentina. A Argentina tem que pôr remédio mesmo. Senão vai espalhar a doença doidada. Mas Brasil não. Graças a Deus. Vamos lá para a quarta vantagem. Quarta vantagem. Ajuda na tomada de medidas de controle para aplicação de agrotóxico. Fala muito disso. Ixi, é muita live que a gente já fez sobre isso. Ah, professor, porque veio o cara da soja e bateu o veneno, matou minhas abelhas tudo. Tá comunicado, seu apiário? Seu apiário tá comunicado? Não, nunca comuniquei. Eles não fazem nada. Culpa deles. É culpa deles. É culpa deles, eles não fazem nada. Pra que eu vou comunicar se eles não vão fazer nada pra mim? Então tá tudo errado na cabeça do apicultor. Então vem o camarada, bate agrotóxico na roça do lado, mata as abelhas tudo. A culpa não é de quem bateu o agrotóxico. Não é de quem bateu o agrotóxico. É do apicultor. É do apicultor. Não tomou as medidas cabíveis. Ele, primeiro, já não comunicou o apiário dele. A defesa agropecuária não tem ciência da existência do apiário dele. Ou seja, a própria defesa agropecuária, tendo ciência da existência do apiário, a própria defesa agropecuária ela já toma as medidas até de comunicar a produtores rurais, a lavoureiros, da existência dos apiários. O apicultor também, a partir da comunicação, a partir do cadastro dele como apicultor reconhecido pela defesa agropecuária, ele vai fazer a comunicação em 2 vias ao produtor rural. Ó, eu tenho abelha lá, quando você bater o veneno, me avisa, tá? 96 horas de antecedência. Para mim tomar as medidas de proteção das minhas abelhas. Agora, o apicultor, ele não comunica, o lavoureiro bate o veneno porque não sabe que existe a abelha, o apiário dele não existe, ele é um apicultor clandestino. Me perdoe, apicultor que está vendo, se achar que eu estou sendo muito pesado, você está sendo clandestino mesmo. Você está sendo clandestino mesmo, é para você repensar mesmo o que eu estou falando. É para você repensar suas atitudes, é para você repensar o que você quer de sua vida, é para você repensar realmente sua condição de apicultor. Você tem que ser apicultor, você não tem que ser apicultor de caverna, não. Aqui não cabe vitimismo, né? Não cabe. Ah, coitadinho de mim, minhas abelhas morreram, não. Não, isso não. Tem que comunicar, ué. Sou apicultor, vai comunicar, vai garantir o direito de vida das abelhas. Vai tomar as medidas corretas.
Se você está com o teu apiário comunicado, você tem como exigir do Estado, no caso o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele estabeleça o quê? O julgamento de um processo contra aquele lavoureiro que matou suas abelhas, se o seu apiário está comunicado. Agora, se o apiário não está comunicado, aí você vai exigir do juiz que ele aplique uma punição no sojicultor? Como? Se você é o primeiro a lesar o Estado. Se você não comunica o Estado, se você não existe, se você está igual o Urtigão. Lembra do Urtigão? Lembro demais. Aquele personagem que tinha do Walt Disney, que tinha revistinha do Urtigão, ele morava na caverna. Lembra? Ah, sim. Lembra? Ele tinha uma barbona grandona lembro mais assim, ou menos. Ele tinha uma barbona grandona assim. Olha eu dizendo que a gente tá velho, Thiago. Eu lembro mais ou menos. A Jande tá novinha, ela não lembra dessas revistinhas. É da nossa época. Só tá anunciando a idade. É da nossa época. Eu tinha cabelo nessa carequinha, dessa carequice aqui ainda. O Tigão vivia na caverna. Então, como que eu, criando abelha e vivendo na caverna, igual o Urtigão, tenho minhas abelhas mortas pelo lavoureiro e vou exigir do Poder Judiciário uma reparação financeira das minhas abelhas que morreram? Você não existe, amigão. É mais uma vantagem, então? Isso inclusive é uma vantagem. Né? Você tem condições de segurar o direito da abelha. Ação judicial. O direito de ingressar com a ação judicial. O lavoureiro, ele não quer matar a abelha. Ele não quer. Mas ele também acha que é um incômodo ter que comunicar ao apicultor todas as vezes que ele vai bater veneno. Mas é o mínimo que ele vai fazer. Ele vai ser obrigado a fazer isso. Na hora que dói no bolso, a gente nem sente tanta dor. Jande, ia falar exatamente isso. O lavoureiro, o cérebro dele está no bolso. Ele não quer matar a abelha. Mas se você quer garantir que ele comunique a você, mexe no bolso dele. E tem jurisprudência disso. Nós aplicamos 16 cursos de apicultura no interior de São Paulo para 16 diferentes associações de apicultores. Mais de 1.000 apicultores nesses 16 cursos. Isso entre 2016 e 2018. Tudo para poder colocar apicultor e usina de cana para conversar. Usineiro e apicultor. Para quê? Para poder dizer, olha, amigão, você tem que comunicar o lavoureiro da existência do seu apiário. E o lavoureiro tem a obrigação de te comunicar de volta 4 dias antes da aplicação do veneno para você proteger suas colmeias. A gente conseguiu, na época do projeto, reduzir a mortandade de abelha em mais de 95%. Olha aí. Em 3 anos de projeto, 16, 17, 18, veio 19, a pandemia parou. Parou. Mas a gente sabe que os apicultores, vários ali conseguiram fazer e várias usinas continuam ali comunicando o apicultor normalmente. E teve usina que não avisou. Só que aí a gente orientou o apicultor a fazer o quê? A comunicação dele, a comunicação do apiário, a comunicação dele na condição de apicultor. Quando ele teve as abelhas dele mortas, já estava com todo o documento probatório em mãos. Uhum. Ele foi na justiça e solicitou o quê? Solicitou a reparação judicial. E teve. Consegue, sim. Recebeu ali, foi R$3.000 por colmeia. Apicultor ali com 50 colmeias ali que pegou 150 mil na mão. Mas o apiário tem que estar comunicado. E o apiário tem que estar comunicado. Se não tiver comunicado, o Estado não vai te amparar. Não vai amparar. Porque você não existe. Acabou não. Você precisa também ter a comunicação, porque é necessário pleitear linhas de financiamento. Já falamos disso em live, hein, professor? Mas isso é novo, hein, gente? Tem uma linha nova de crédito que a Caixa Econômica soltou esse ano, né, professor? E parece que tem um outro banco aí que soltou também, já pegando carona, né? Já tem mais banco? Foi você que falou comigo, gente? Do negócio do Banco do Brasil? Não, mas então foi a Juliana que falou, Lucas? Foi um dos dois. Parece que o Banco do Brasil soltou aí também aí um bebê apicultura. Ou seja, começou até uma certa disputa pelo apicultor. Pelo apicultor. Que maravilha, isso é bom para o apicultor. Apicultor comunica o apiário, se registra direitinho que tá tendo visão no mercado. Pode pleitear financiamento, né? Uma das exigências ali, por exemplo, da Caixa Econômica é que ele tem que ter o apiário dele comunicado e ele tem que ter o registro dele de apicultor comunicado também. Obviamente, né? Até porque ninguém vai assegurar nada para um fantasma, para quem está clandestino, tem que ter um responsável. E a vantagem que, no meu entendimento, é a mais importante, Jande, é que fortalece a cadeia apícola para a criação de programas de políticas públicas para defender os interesses dos apicultores. Isso é fantástico. Isso é papo de político, professor. Você conversa de político? Não, gente. A gente deu o exemplo aqui do Selo Arte. O Selo Arte foi criado pelo Ministério da Agricultura
Porque todo produtor rural, ele era obrigado a ter um entreposto daquele alimento para ele poder comercializar o produto dele com selo de CIF. Caríssimo. Você pegar aí um CIF federal, por exemplo, aí para mel, o CIF mesmo, não a terceirização, que é barata também. O CIF ali para mel é 4 milhões de reais. Quanto que custa um entreposto da Piracanjuba? Nossa. Ou da Itambé? Ali é 30 milhões. Para mais. Como é que você vai exigir um produtor de leite, ele ter ali um entreposto de 30 milhões? Então criaram o selo arte, que tem o mesmo peso de validade do CIF federal, você pode até exportar. Você pode até exportar. E você pode desenvolver a linha de produtos dentro da sua unidade pequena de beneficiamento. No caso do mel é a casa do mel, né? E dentro daquela casinha do mel você fazer um invaso do teu produto e ter o teu registro do produto como produto arte, selo arte. Tem um carimbinho, é um triângulo escrito dentro, selo arte. E o registro, um número bacaninho igual o CIF. Aqui em Goiás já tem o selo arte para queijo, né? Para queijo, para a indústria toda do leite. Mas para mel leite, não tem. A maioria do Brasil não tem, o estado não tem. O apicultor não comunica para que ele vai. E já tem dinheiro assegurado, o estado já tem dinheiro assegurado. Não é dinheiro que vai vir ainda, que vai ter que ser votado por deputado, não. O dinheiro já está lá, Thiago. O dinheiro já está lá no estado de Minas Gerais, já está lá disponível para o IMA. O dinheiro já está lá disponível para o pessoal do CISP em São Paulo, já está disponível aqui para a Agrodefesa, já está disponível para o DIPOV em Brasília, já está disponível para todas as defesas agropecuárias. Só está faltando o apicultor chegar e dizer assim, olha, eu sou apicultor também, quero selo arte. Comunica meu nome aí que quando sair eu quero pleitear. Mas o apicultor não diz. A gente fica assim, vou mexer com o público, políticas públicas não tem nada a ver com a política... Com a política partidária. Exatamente. Então, assim, são coisas diferentes. A gente vive numa sociedade que a gente precisa realmente ter esse respaldo das políticas públicas para poder caminhar. Mas o que é política pública, professor? Política pública é você pegar um projeto que um determinado governante fez. Ele fez um projeto. Sim. Um projeto que deu certo, por exemplo. Um projeto foi bacana. Então, beleza. Então, vamos transformar aquele projeto que foi bacana em política pública. Quando ele vira um projeto de política pública, independente dos governos posteriores, de oposição ou de situação, que ocupem aquela cadeira, eles vão ter que continuar fazendo aquele programa. Porque ele não é para o político. Ele não é para o político. Para o público, né? Ele é para o público. Então, independente se eu sou de direita e estou ocupando minha cadeira aqui como político de direita, fiz um programa que foi bacana, virou política pública. Se entrar um governante de linha de esquerda, ele é obrigado a seguir a política pública. Porque ele deixou de ser um programa de política partidária e se tornou um programa de política de interesse público. De interesse público. E só tem essa movimentação quando o Estado sabe quem está pleiteando isso. Então eles falam. Muitas pessoas, você tem muitos apicultores, então tem demanda. Tem demanda. Se é de interesse público, né? É lei de oferta e procura. Exatamente. A lei de oferta e procura não é só para o mel, não. Eu vou vender o mel. Lei de oferta e procura, que vai determinar o preço, a lei de oferta e procura, não. Lei de oferta e procura não é só para o mel. Lei de oferta e procura é para a política pública também. O Estado brasileiro ele só vai fazer a política pública funcionar se ele for demandado. Ele tem que descobrir que tem demanda. Não, gente, vamos fazer porque tem milhares de apicultores no Brasil que estão cobrando. Então vamos colocar essa política pública para funcionar. E então tá aí a turma cobrando. O que me emputece, que dá vontade de pegar o cara e torcer o pescoço do apicultor... O cara em live de quarta-feira nossa, porque meu estado não fez o selo arte. Aí eu pergunto pra ele, você tem o seu apiário comunicado? Não, não tenho não. Então, meu amigo, você tá reclamando do quê? Não quero mexer com o Estado, não gosto de mexer com o então governo. Então vai lá o urtigão pra dentro da caverna e fica lá pro resto da vida. Não atrapalha quem quer trabalhar, não. Não combina, né? Eu quero selo arte, mas eu não quero saber de política de eu não quero saber de comunicar. Eu quero continuar clandestino. Aí eu tenho medo que mas faz a política pública. Mas eu quero continuar clandestino, não quero aparecer. Outra coisa, o fato de comunicar o apiário não te assegura que você vai ser roubado ou não. Não te assegura, muito pelo contrário. É aí que você tem risco de ser roubado mesmo. Porque você sendo comunicado, você pode até comunicar para os outros órgãos. Olha, eu tenho apiário, então assim... Monitora minha região, ou assim, eu existo mesmo. Esse monitoramento agora, por existe. exemplo, eu não tenho meu apiário comunicado e eu sou roubada, eu não posso nem reclamar, porque eu não existo. Reclamar o quê?
O máximo ali que vai acontecer é uma polícia civil receber seu boletim de ocorrência, uma pensando polícia aqui, militar, e não vai dar em nada. pecuarista, fazenda quando ela é roubada, que tem roubo de gado em fazenda, vira aquela comoção na região. É verdade. Quando um apiário é roubado e ele não é comunicado, opa, e daí? Roubaram o quê? Ninguém sabe. Quantas caixas? Não sabe criador quantas de abelha, caixas. aquilo ali cria abelha só para poder tirar o melzinho para consertar a cerca. O problema é dele, tem problema não, vou preocupar com isso não. Vamos preocupar com o nosso gado aqui que é melhor. A segurança em notificar a existência do apiário, ela é maior do que a presunção não, a possibilidade desse roubo. É verdade. É verdade. Então, gente, a gente tem que ter muito isso aí, muito claro, né, Thiagão? Pra coisa acontecer pra valer, né, cara? Verdade, mas vamos lá, e como faz esse comunicação? Como é que faz esse cadastro lá, professor? Tem que pagar quanto? Gente, tem que pagar. Eu acho que o pessoal mais está perguntando agora, aí todo mundo deve estar aí correndo, eu tenho que fazer, quanto que eu pago? Você vai juntar, se você for dono da terra, você vai pegar a tua escritura e o registro da tua fazenda. Se você tiver registro no INCRA, leva o registro do INCRA junto. Você é obrigado a ter registro no INCRA? Não. Você tem que ter, no mínimo, a escritura e o registro da propriedade. Se tiver registro no INCRA, leva também. Isso fortalece a tua condição de produtor rural. Você vai levar junto o que ainda? O mapeamento de satélite do teu apiário. O mapeamento de satélite, todo mundo sabe, ele indica para você não só a localização do apiário, mas ele indica a sanidade no raio de 1,5 km, onde a abelha trabalha. Ele indica o número de comércio que você pode chegar e o potencial de produção de mel da tua área. Então, isso são dados que a Defesa Agropecuária já vai saber. Pô, aquele cara ali tem potencial para produzir 6 toneladas. 6 toneladas de mel. Então, aquilo ali ele vai abrir uma condição para você. Você apresentou esses documentos? É a única coisa que vai pedir, a única. Ele vai te passar uma folha que você vai preencher os dados. Você preencheu os dados tranquilo. Tem estado hoje que já faz o processo online. Você manda a documentação através da modalidade online, você transmite ele como anexo, né? E vai ser feita ali a carta sanitária do teu apiário. Mas professor, um dos pontos fortes dos alunos da Escola de Apicultura é produção em terra de terceiro. Ah, que documento, então, que eu tenho que apresentar para comunicar o meu apiário? Além de todos esses documentos que o dono da propriedade que você está alocando, ele também tem que fornecer para você, porque você está indo só fazer a comunicação do apiário, você vai levar junto o contrato que você estabeleceu com o dono da terra de locação, de comodato ou de, qual que é o outro termo que a gente usa? Sociedade, comodato ou aluguel. Você levou aquele contrato, tranquilo. É como o aluguel de uma casa que você faz. Você alugou um pedaço daquele terreno para colocar o apiário. Então, assim, subentende-se que previamente todos esses documentos eu já tenho que ter. Sim, já tem que ter. Se eu sou proprietário da fazenda, eu tenho os documentos da fazenda. Mas a fazenda é do meu avô. Ele falou que não precisa fazer contrato não, Tiago. Ele é meu avô. Gente boa demais. A gente brincava de bolinha de gude quando eu era moleque e tal. Não precisa não. Ele falou que pode ir lá montar o apiário. Ele não quer nem mel. Ele falou que eu posso colocar a abelha lá sem problema. Mas você tem que ter. Não, eu preciso ter, porque a gente vai fazer um negócio profissional, tudo. Não é que eu estou desconfiando de você, não é isso não. É só pra gente poder fazer um negócio profissional, fazer um trem direitinho. Aí mostra, igual eu falei pra vocês aqui das vantagens todas, apresenta as vantagens também pro seu avô, pro seu tio, pro sua tia, mas faz o contrato. O contrato tem que ter. Não, eu tenho como fazer a comunicação, tenho que fazer meu cadastro lá fazer o meu cadastro para mim ser reconhecido como apicultor. Isso, no órgão competente lá, o órgão de defesa agropecuária, então tem que fazer o cadastro. Para eles saberem que eu sou apicultor, para ter reconhecimento. E lembrando, professor, que juridicamente, se a pessoa não tem a propriedade da terra, ela pode levar o documento de posse. Sim. O documento que comprove a posse já é suficiente. Já é o suficiente para poder tirar. E faz o registro também, faz o cadastro. Então não é nada difícil, né? É tranquilo de fazer. E claro, seus documentos pessoais, né? Identidade, CPF, comprovante de endereço na cidade, tudo bacana e acabou. Então, gente, você chegou ali na defesa agropecuária, pode ter uma ou outra que vai ainda, eventualmente, o médico veterinário querer conhecer o local, é raro, mas acontece. A maioria dos estados já emite na hora, a maioria, né? Já emite na hora para você, já vai gerar para você o seu número de produtor rural, se você não tiver. Lembrando que o número do produtor rural é a inscrição estadual do produtor rural. Então você vai ter o teu CPF, você vai ter a inscrição estadual da propriedade, atrelado ao seu CPF, você pode emitir nota fiscal.
Você tem o teu mel, vai vender o mel para um entreposto, você emite a nota fiscal de entrega do mel do entreposto. Você vendeu, recebeu o mel, recebeu o dinheiro do mel, entregou o mel com a nota fiscal. Você fez uma entrada legal do produto, o produto não é contrabando. Parece complicado, mas não é, gente. É tão simples. As pessoas têm muito medo desse negócio de gerar nota, de comunicar, de informar. Hoje nota é online, cara. Você tira a nota online. Parece o trem complicado. sai em 30 segundos. Mas não é, né? Assim, Muito fácil, gente. É que mas eu nunca precisei disso. Meu avô nunca usou isso. Meu bisavô, meu pai tem a fazenda. 70 anos que meu pai tem a fazenda. Nunca precisou disso. Mas isso foi no tempo deles. Numa época onde não tinha tanta gente. Onde não precisava ter um controle sanitário tão preciso. Hoje nós temos aí bilhões de pessoas no mundo. Todo mundo querendo comer alimento. Exatamente. O Brasil alimenta 1/4 da população do mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas, o Brasil já alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. Comida saindo do Brasil. Então esse controle sanitário é muito importante. E é papel de cada produtor rural, de cada apicultor, de cada pecuarista, de cada sojicultor, de cada piscicultor, dele ter sim esse controle sanitário sim, dele dizer, meu produto tem qualidade, é um produto que você pode comer, que ele é um produto que eu garanto e que o Estado brasileiro também garante junto. Eu achei interessante, veio um pensamento aqui agora, de cada produtor rural. Quem cria abelha ainda não se enxerga como produtor rural, na maioria das vezes. Então, assim, o apicultor, ele tem que entrar nessa cadeia de produtor rural, assim, assumir a camisa mesmo, eu sou produtor rural e ter orgulho disso. E dizer que a apicultura é agronegócio. A grande dificuldade é essa. A turma da ideologia, não, a apicultura não é agronegócio, porque a apicultura não destrói o meio ambiente e quem trabalha com agronegócio destrói o meio ambiente. É ideologia. E tem apicultor que cai nesse papo. A apicultura é agronegócio. Claro, gera renda, o apicultor gera riqueza. É produtor rural. O piscicultor também não destrói floresta e ele é agronegócio, ele é produtor rural também. Então, gente, não vamos cair em papo de ideologia, não. Vamos fazer a coisa do jeitinho que ela é. A apicultura é um negócio grandioso. A gente fez uma live aí, né, Tiagão? Aonde a apicultura vai chegar? A apicultura, enfim, está sendo reconhecida? Está sendo. Mas é para ser muito mais. O apicultor fazer a comunicação bacaninha e fazer a coisa acontecer. É ou não é, Tiagão? E hoje, professor, a gente subiu um arquivo muito bacana no Grupo Prêmio. Foi um achado, mesmo. Fizemos um relatório, professor, com todos os órgãos de defesa agropecuária do Brasil, são órgãos estaduais. É verdade. Então, cada estado tem o seu. Tiagão até tomou liberdade aqui de imprimir, foi bom, Tiagão, que a gente colocou lá no Grupo Prêmio, né? Os alunos aí do Prêmio que estão assistindo aí, acesso, hein? já pode entrar lá. Mas vamos falar para todo mundo aqui, professor, qual é o órgão do seu estado que você vai procurar para fazer a comunicação do seu apiário? Vamos lá, pessoal do Acre vai procurar o IDAF, Instituto de Defesa Animal e Florestal do Estado do Acre. Pesquisa no Google que você já vai pegar telefone e site deles, bacaninha, tá bom? Alagoas é a ADEAL, Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas. Entra aí também no Google e pega os dados. No estado do Amapá é o DIAGRO, Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá. Lá no Amazonas é o IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado do Amazonas. Lá na Bahia é a ADAB, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do estado da Bahia. Lá no Ceará é a ADAGRE, Agência de Defesa Agropecuária do estado do Ceará. Lá no estado do Espírito Santo é o IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Lá no certo estado aí de Goiás, aí, conhece, Thiago? O estado de Goiás? É uma tal de Agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Lá no estado do Maranhão é a AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Lá no estado do Mato Grosso do Sul é o IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Lá em Minas Gerais é o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. O IMA é antiguíssimo, tradicional. A turma de Minas aí. Do mineiro. O IMA é forte. O IMA lá tem peso de CIF mesmo. Foi um carinho O IMA em Minas Gerais tem peso de CIF. Foi mesmo. A gente que é de lá, a gente sabe como é que é. O IMA. O estado do Pará é o ADEPARÁ, Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará. Lá no Paraná é o ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Pernambuco é ADAGRO, Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco.
Lá no estado do Rio Grande do Norte é a IDIARNE, Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte. Lá no estado do Rio Grande do Sul é a DDA, Departamento de Defesa Agropecuária do Rio Grande do Sul. No estado de Rondônia é o IDARON, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvo Pastoril do estado de Rondônia. No estado de Roraima é a ADER, Agência de Defesa Agropecuária de Roraima. No estado de Santa Catarina é o SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. No estado de São Paulo é a CDA, na realidade é o CISP, Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. O CISP está subalterno ao CDA. Ah, tá. Né? No estado de Sergipe, a Endagro, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe. No estado do Tocantins é a ADAPEC, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins. Em Brasília, DF, é o DIPOVA, Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Então, pessoal, tá aí todos os órgãos de defesa agropecuária de todo o Brasil. Não tem desculpa, né, Não professor? tem desculpa. Não Depois sei desse aonde podcast- não sei onde eu vou procurar agora, você Agora sabe. Não sei o que eu preciso levar agora, você Agora sabe. sabe. Melhor, agora eu sei. Isso aí, gente. E você sabe que tem um escritório lá em Goiás, né? Sei. Mas é só chegar lá, O comunicar pior que a eu defesa sei. lá. Agora entra no comodismo, né? Tem que ir lá. Agora eu comunicar sei. bacaninha. Não tem desculpa, não. Gente, Agora- é fazer isso. Quem ganha com essa Em breve eu vou comunicação? chegar aqui, ó, tá comunicado. Quem que ganha com essa comunicação? Ganha o apicultor, ganha o Estado e ganha principalmente as nossas abelhas. Show de bola, professor. Abelha viva está nas mãos do apicultor. Abelha saudável está nas mãos do apicultor. Mel com qualidade está nas mãos do apicultor. Bora fazer o cadastro, porque as nossas abelhas merecem e precisam. Nossa Né, Thiagão? responsabilidade aí, né, professor? Nossa responsabilidade. Lembrando que tudo isso que a gente falou aqui é para abelha Apis mellifera, abelha com ferrão. O processo para comunicação de meliponário é outro. Ou é o não, mesmo? o de meliponário também é o mesmo, É o só que mesmo? tem um cadastro a mais, que é o do IBAMA. Que é o do IBAMA. Tá. Mas no caso de defesa agropecuária, é o mesmo, não muda nada. Eu já tô vendo as perguntas. E pro meu meliponário, como é que faz? Então, É a mesma comunicação coisa é a mesma, só que E também acrescenta tem que ser também o do IBAMA. o IBAMA. Quando tem mais de 50 colmeias. Quando tem mais de 50 colmeias. Exatamente. Ah, então né? quem tem meliponário de 20... Tranquilo. É. Só na defesa... Até 50 colmeias não precisa de comunicação. Mas se ele tiver um meliponário com Autorização menos ambiental. de 50 colmeias e fizer divisões de enxame, eu tenho aqui 10 colmeias de jataí, faço divisão, vendo 10 e fico com 10. Você tem que ter o teu meliponário registrado também. A venda, né? A venda. Comercialização. É, bom. Porque você tem que ter a comunicação ao IBAMA de que você produziu aqueles enxames. É igual ao animal silvestre que você coloca reprodução em cativeiro. Se coletar, você não pode coletar e... É importante Tem, todo mundo... tem meliponicultor que vai me dar porrada porque eu falei isso aqui agora. Mas é verdade. Gente, é importante que todo mundo saia da clandestinidade, até porque que a gente saiba monitorar. As abelhas, elas têm que ter um nome, um CPF por trás. Tem que ter. É. Tem que Não ter. tem jeito. É isso aí. Isso aí, né, gente? Valeu, né? Estamos aí aproximando aí 1 hora aí já do nosso Bom, pó de mel. Quem tiver dúvida, quem tiver algum outro questionamento, alguma coisa para enriquecer o que já foi dito aqui, pode comentar, né, Deixa o comentário. Deixa o Chat aqui, comentário. bacaninha, tudo. Pode comentar no Spotify, pode A gente comentar vai no ler e YouTube. tentar responder, ou então direcionar. É isso aí. É isso aí? Bacana. É ou não é? Valeu demais. Valeu? gente. Muito bom. Valeu. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado. Até a próxima, se Deus Até a quiser. Valeu, próxima. Thiagão. Valeu, Abraço, Jandy. gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.